secretária Silvia, agradecer pelo atendimento na vinda desta casa, lamentar profundamente o descumprimento, na verdade, de uma ordem desta casa, que foi a ausência da presidente do Conselho, que é uma autoridade que tem que cumprir uma determinação que foi a votação por todos os vereadores pela convocação dela, pessoalmente a presidente, não a sua representação. Numa outra ocasião, certamente nós teríamos que fazer uma intervenção judicial e pedir a condução dessa senhora para esta casa. Mas, infelizmente, em respeito a todos vocês que estão aqui, tem uma série de matérias. Hoje é a penúltima sessão ordinária desta casa e nós não queremos causar esse tipo de situação por conta de que esse fato é uma questão discricional da Secretaria de Educação. A Câmara só fez essa intervenção porque houve uma solicitação de diversos professores que estiveram aqui, senão isso nem sequer deveria ter passado por essa casa. Segundo, quero aqui dizer, secretária, que quando eu fui secretário de Educação, eu pedi por várias vezes ao presidente Flávio para comparecer a esta casa, espontaneamente falar sobre as questões da educação. Infelizmente, nenhum secretário da atual administração fez qualquer requerimento para vir a essa casa fazer esclarecimento, senão quando convocado, nesse caso, alguns dias atrás foi o secretário da Fazenda e agora, nesse caso, a senhora. Mas vamos aos fatos. Tem duas questões que eu acho que nós precisamos abordar aqui. A primeira é esse caso relacionado à alteração da grade curricular e depois tem uma outra situação que não vai estar em pauta hoje aqui, mas é bom que a gente traga presente, que é o projeto de lei 20, que trata da questão da hora-atividade dos professores, que nós queremos abordar hoje aqui. Primeira questão que a gente precisa esclarecer, secretária, Vossa Excelência disse aqui que para que a grade entrasse em vigor, precisa do aval, precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Pois bem, ocorre que nós tivemos aqui nesta casa uma reunião com a presidente do Conselho, dia 30 de novembro, nós tivemos uma reunião aqui, em que a presidente assumiu um compromisso de buscar uma alternativa, uma solução para o impasse criado, uma vez que os professores de matemática, aliás, de história e geografia, estavam sabendo por alto, inclusive por relato da própria presidente do Conselho, que ela não tinha informação de que havia sido feita a redução das aulas de geografia e história, porquanto até aquele momento não havia sido aprovado pelo Conselho de Educação a alteração da grade curricular. No entanto, a nova grade já estava nas escolas. Então, com base em que situação? Só apareceu para votação no Conselho porque houve uma solicitação, inclusive tem um documento formulado pelos professores de História e Geografia, que nem sequer o Conselho apreciou. E tão somente homologou uma decisão já vinda da Secretaria de Educação, sem questionar, sem propor uma alternativa de ouvir, da mesma forma com que a gente sabe que foi uma única unidade, uma única escola que fez o requerimento para a alteração das aulas de matemática e língua portuguesa, que ao meu juízo, já escrevi ontem à noite no Face sobre isso, não tenho nenhum problema, nem os professores de História e Geografia têm qualquer contradição ao fato de alterar, de majorar essas aulas. Agora, onde está o problema? Por que retirar Geografia e História? Se são as áreas
que trabalha as questões humanas, todas as questões das relações das pessoas, da construção do cidadão, da cidadania, do desenvolvimento das pessoas, está ali. É as áreas que trabalham os conhecimentos gerais. Em todas as provas, toda e qualquer prova hoje, em qualquer concurso, tem questões de conhecimento geral. Tem quem é que vai preparar esses nossos futuros trabalhadores, os nossos jovens, nossos adolescentes para isso. Então, é isso, é muito estranho. E aí, claro, por trás dessa proposta está uma concepção de governo, que tem na pessoa apenas um objeto. Nada contra a língua portuguesa e matemática, a gente sabe. Agora, a gente tem que começar a pensar qual é a proposta pedagógica que está sendo aplicada. Quais são as competências desses educadores que estão nessas áreas? Isso a gente também tem que se perguntar. Será que é o número de aulas que determina isso? Ou é questão de competência, é questão de acompanhamento, é questão de orientação pedagógica, é questão de proposta pedagógica? Então, a nossa dúvida era isso. Esse era um problema que não precisava ter vindo para cá. Outra questão. Se esse era um problema simples de se resolver, já estava sendo encaminhado, por que é que a Secretaria teve o cuidado de, nesta semana, assim, de forma urgente, convocar todo mundo para conversar sobre isso? Por que não fez antes? Por que não chamou os professores todos para discutir sobre isso? Inclusive as aulas de inglês e espanhol. É perfeitamente possível rediscutir isso. Por que não?